Vamos a mais uma leitura e meditação da Palavra de Deus. Convido a ler e a meditar comigo em Salmo de número 83. Aqui há uma oração, Salmo está muito cheio, o louvor e oração, o clamor a Deus, o pedido incessante, pedido a Deus para intervir, para manifestar, para revelar o seu poder, a sua justiça, a sua bondade e a sua misericórdia. Salmo 83 diz: Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: Vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam alianças contra ti. As tendas de Edom, ismaelitas, Moabe, agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, Filístia, como habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizestes a Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quislom, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zebe, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: Apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento. Aqui nós temos, do versículo 2 ao versículo 5, uma trama, uma conspiração. E o salmista está lembrando, está mostrando ao Senhor, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que a tudo está assistindo. E ele fala dessa conspiração. A conspiração, os inimigos que se levantam. E é interessante que ele diz: levantam contra o Senhor. Aqueles que te odeiam, odeiam ao Senhor, odeiam tudo aquilo que lhe pertence. Odeiam a sua vinha, odeiam o seu povo, odeia o seu rebanho e tramam astutamente, conspiram contra os teus protegidos. Ele lembra, esta perseguição que estão sofrendo é contra o teu povo, é contra os teus escolhidos. E ele ora, e ele pede a Deus para que Deus não fique calado, para que Deus não emudeça e ele não fique inativo, não fique de braços cruzados. É interessante, não te cales, não fique quieto, não te emudeças. E eu pensei, por que Deus, ele quer que Deus fale, que Deus não fique calado? Porque certamente o salmista está pensando no poder da palavra. Com certeza está lembrando que através da palavra, o poder da palavra de Deus, todas as coisas se faz, tudo foi criado, tudo veio à existência, porque Deus disse: haja luz e houve luz. Deus ordena ao céu, Deus ordena a lua, Deus ordena as estrelas, Deus ordena a sua natureza. Ele pronuncia a sua palavra
e não há necessidade de mais nada, porque através da palavra, através do poder que há na sua palavra, todas as coisas acontecem. E aqui o salmista passa a enumerar todas as nações, todos os povos que tramam, que conspiram e que se levantam para destruir a obra de Deus, destruir o povo de Deus. E ele lembra também da história, lembra do juízo de Deus, da ação de Deus. E aqui é mencionado algumas coisas do livro de Juízes, onde midianitas, onde pessoas, reis, nações estão sofrendo o juízo de Deus, a ação de Deus. E no verso 9 ele começa a mencionar: faze-lhes como fizestes a Midian. Fazes como fizestes a fulano, a ciclano, a beltrano. Faze como fizestes contra as nações que se levantaram contra o Senhor. E o verso 2 diz: eles disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. E aqui há um pedido: Deus, faz aquilo que o Senhor fez no passado. Deus, a sua vinha está sendo destruída, o teu povo está sendo destruído. Eles estão se levantando contra o Senhor, eles são inimigos do Senhor. E eles estão dizendo: apoderemo-nos das habitações de Deus, dos lugares santos, dos lugares sagrados, e vamos destruir. E aqui ele enumera muitos como fizestes a tal povo, como fizestes a tal nação, como fizestes com tal e tal rei. Age. E aí algumas figuras também são usadas, como folhas impelidas por um redemoinho, como palha ao léu do fogo, ao léu do vento, e como fogo que devora um bosque. Age, se levanta, não fique de braços cruzados. Um clamor para a ação de Deus, para o agir de Deus, para a operação do poder de Deus. É necessário entendermos que ele não quer agir, ele não quer fazer com as suas próprias mãos, ele não quer fazer justiça com as suas próprias mãos, mas ele pede para que Deus se levante, para que Deus julgue as nações, para que Deus se levante contra os seus inimigos, contra os inimigos do povo de Deus. E quantos inimigos estão diante de nós? Quantos se levantam contra as nossas vidas? Quantas situações, quantas enfermidades, quanta dor se levanta contra as nossas vidas para tirar, para tramar, para conspirar contra nós. E cabe a nós, nesta manhã, tão somente orarmos a Deus, pedindo para que Ele se levante, para que Ele não fique calado, mas que Ele se pronuncie e que Ele opere a nosso favor. Que Deus te abençoe, que Deus se levante e que Deus se pronuncie a teu e não contra você, mas que Deus seja favorável. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus seja o teu defensor, que Deus seja o teu juiz, que Deus seja o teu advogado. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.